Jonas era um profeta. Deus tinha um trabalho para ele. Ele deveria ir a Nínive, uma cidade grandiosa e poderosa, uma verdadeira Babilônia daquela época. Nínive era conhecida por sua maldade. Os ninivitas haviam se esquecido de Deus, viraram as costas para a fé. Eles precisavam ouvir uma mensagem de arrependimento, um chamado para voltar ao caminho do bem. Deus queria que Jonas os avisasse, que fosse o porta-voz da sua palavra. Ele queria que eles se voltassem para o bem, que abrissem seus corações para a mudança. Deus é um Deus de amor, e Ele deseja que todos se arrependam e experimentem sua graça e misericórdia, que sintam o seu abraço acolhedor. Mas Jonas não queria ir. Ele sabia que os ninivitas eram inimigos de seu povo, rivais históricos, e a ideia de ajudá-los não lhe agradava. Ele não achava que eles mereciam a misericórdia de Deus, acreditava que o castigo era o que eles mereciam. Em vez de obedecer a Deus, Jonas fugiu. Ele embarcou em um navio que ia para Tarsis, uma cidade distante, bem longe de Nínive. Tarsis era o oposto de Nínive, era como se ele buscasse um novo mundo. Era uma cidade distante, longe da presença de Deus, onde ele acreditava que poderia se esconder. Jonas pensou que poderia se esconder de Deus, que ele não o encontraria em meio a tantos rostos desconhecidos. Ele pensou que poderia fugir do chamado divino, que poderia ignorar a voz que ecoava em seu coração. Mas Jonas estava enganado. Ninguém pode se esconder de Deus. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Deus enviou uma grande tempestade sobre o mar, um sinal claro de que Jonas não poderia escapar de seu destino. A tempestade era tão forte que o navio estava quase afundando. As ondas pareciam devorar a embarcação. Os marinheiros estavam desesperados. Eles sabiam que algo estava errado, que aquela não era uma tempestade comum. Jonas percebeu que a tempestade era culpa dele, que sua desobediência havia provocado a fúria divina. Ele confessou aos marinheiros que estava fugindo de Deus, que merecia o castigo que se abatia sobre eles. Ele pediu que o jogassem no mar para acalmar a tempestade, um gesto de sacrifício para salvar a tripulação. Os marinheiros não queriam fazer isso, temiam por suas almas, mas Jonas insistiu. Eles o jogaram no mar revolto, entregando-o ao destino. No instante em que Jonas foi lançado ao mar, a fúria da tempestade se acalmou, como se a natureza respondesse ao gesto extremo. Deus, em sua infinita misericórdia, enviou um grande peixe para engolir Jonas, um evento que parecia ter saído direto das páginas do Apocalipse. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, um período de profunda introspecção. Lá dentro, na escuridão e no aperto, Jonas orou a Deus, suplicando por uma segunda chance. Ele reconheceu sua desobediência, a teimosia que o havia levado a fugir, e pediu perdão com o coração contrito e a alma ferida. Deus ouviu a oração de Jonas, as palavras sinceras que brotaram do fundo do desespero. Ele ordenou ao peixe que vomitasse Jonas em terra firme, devolvendo-o são e salvo à superfície. Jonas foi cuspido na praia, são e salvo, pronto para recomeçar. Jonas estava grato a Deus por tê-lo poupado, por ter lhe dado uma nova chance. Ele havia aprendido uma lição valiosa sobre obediência, sobre a importância de seguir o caminho que Deus traça para nós. Deus, em sua misericórdia, deu a Jonas uma segunda chance, uma oportunidade de redimir seus erros. Ele pediu a Jonas novamente que fosse a Nínive, que enfrentasse seus medos e cumprisse sua missão. Desta vez, Jonas obedeceu, com a certeza de que estava trilhando o caminho correto. Jonas entrou em Nínive e pregou a mensagem de Deus, levando a palavra divina até os ouvidos daquela cidade. Ele disse ao povo que Deus estava irado com sua maldade, que a paciência divina estava se esgotando.
Ele avisou que a cidade seria destruída se eles não se arrependessem, que a punição seria inevitável. Para surpresa de Jonas, os ninivitas ouviram. As palavras do profeta tocaram seus corações. Eles acreditaram na mensagem de Deus, no poder da mudança e da redenção. Do rei ao mais humilde dos cidadãos, todos em Nínive se arrependeram de seus pecados. A cidade inteira se voltou para a fé. Eles jejuaram, vestiram-se de pano de saco e clamaram a Deus por perdão, demonstrando sua sincera vontade de mudar. Deus viu o arrependimento genuíno dos ninivitas, a transformação que ocorria em seus corações. Ele teve compaixão deles e decidiu não destruí-los, dando-lhes uma nova chance. Deus perdoou os ninivitas e os poupou da destruição, mostrando que o perdão é sempre possível. A misericórdia e o perdão de Deus são infinitos, maiores do que qualquer pecado. Jonas ficou furioso. Ele não entendia por que Deus havia perdoado os ninivitas. Esperava que a justiça divina fosse implacável. Ele havia esperado que Deus os punisse, que fizesse justiça com as próprias mãos. Deus, em sua sabedoria, deu a Jonas outra lição, uma demonstração prática do significado da compaixão. Ele fez uma planta crescer sobre Jonas para protegê-lo do sol, um gesto de carinho e cuidado. Mas no dia seguinte, Deus fez a planta secar, mostrando a Jonas o quão efêmera a vida pode ser. Jonas ficou chateado com a perda da planta, apegando-se àquilo que lhe trazia conforto. Deus perguntou a Jonas: "Você tem pena da planta, pela qual não trabalhou nem fez crescer? Uma simples planta que nasceu e morreu em um dia?" Jonas respondeu: "Tenho muita pena dela, ela me protegia do sol." Deus então disse: "Se você tem pena da planta, quanto mais eu tenho pena de Nínive, aquela grande cidade, onde há mais de 120 mil pessoas. Você se preocupa com uma planta, e eu me preocupo com a alma de cada um daqueles habitantes." Deus ensinou a Jonas que sua compaixão se estende a todas as pessoas, que não há limites para o seu amor. Não importa quão pecadoras elas sejam, quão distantes estejam do caminho da luz. Deus deseja que todos se arrependam e sejam salvos, que encontrem o caminho de volta para Ele. A história de Jonas nos ensina sobre a importância da obediência, do arrependimento e da misericórdia, valores essenciais para uma vida plena. Ela nos mostra que Deus está sempre disposto a perdoar aqueles que se voltam para Ele, que se abrem para a transformação. A jornada de Jonas é um lembrete poderoso da vastidão da graça de Deus, um exemplo atemporal de perdão e compaixão. É uma história que continua a nos inspirar e desafiar hoje, a trilhar o caminho do bem. Assim como Jonas foi chamado para compartilhar a mensagem de Deus, também somos chamados para sermos embaixadores de sua graça e amor, espalhando a luz divina pelo mundo. Que possamos aprender com a história de Jonas e estender a mão da compaixão e do perdão a todos aqueles que encontramos, construindo pontes em vez de muros. Lembre-se, a misericórdia de Deus está disponível para todos que se arrependem. Basta abrir o coração para recebê-la.